Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre o Concílio de Calcedônia, um importante concílio que aconteceu no ano de 451, numa região que atualmente pertence à Turquia. Lá naquela ocasião, no ano 451, a igreja vivia um tempo um pouco complicado, né? Muitas correntes de pensamento, especialmente no que diz respeito à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Há quem defendesse naquela ocasião que nosso Senhor Jesus Cristo não tinha duas naturezas, né? Portanto, que negava a verdade de fé que ele é 100% Deus e 100% homem, né? Anterior a isso já tinha outras discussões sobre conflitos na natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. E no Concílio de Calcedônia, especialmente, um herege chamado Eutíques, né, defendeu de maneira mais clara essa ideia monofisista que dizia que Jesus só tinha uma única natureza e a coisa estava complicada. Bom, o Concílio de Calcedônia, graças a Deus, foi convocado e o Papa da época, São Leão Magno, mandou uma carta colocando um ponto final nessa discussão. Jesus é 100% Deus, é 100% homem. Jesus tem duas naturezas, porém ele é só uma pessoa. Não há conflito entre a pessoa divina e a pessoa humana. Padre Guido explicou muito bem no começo do bloco anterior, mas voltando a dizer aqui, Padre Guido, no que diz respeito ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus morreu na cruz, sofreu. Nesse caso, foi Deus que estava sofrendo? Não, o homem é Deus na natureza humana, porque como homem ele podia sofrer e morrer como nós, mas como Deus não. Portanto, tudo que aconteceu como homem, mas o valor é infinito porque é o homem e Deus juntos, certo? Mas o sofrimento de Jesus foi exatamente na sua natureza humana. Como Deus não podia nem sofrer e nem morrer. Essa que é a doutrina, né? Mas o querido São Leão Magno colocou um ponto final e deixou claro de uma vez por todas que não há conflito nessas naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito, né, Padre Guido? Quando definiu exatamente que na pessoa, na identidade de Jesus, nós temos a pessoa divina que se manifesta em duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Isso é uma verdade de fé para toda a igreja. Agora, o Concílio de Calcedônia publicou outras importantes resoluções, né, que a discussão naquela época não ficou só em torno da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e, obviamente, da sua natureza. Teve outras coisas que naquela época foram definidas, que até hoje a gente encontra os vestígios dessa discussão. Queria que o senhor fizesse um resumo para a gente disso, Padre Guido. Exato, sim. Entre, digamos assim, as principais decisões do Concílio de Calcedônia, nós destacamos a condenação da simonia. O que significa isso? Há um parágrafo no livro dos Atos dos Apóstolos, exatamente no capítulo 8, versículo 18 e 19, onde se apresenta um homem com o nome de Simão, que é um homem rico, que pede para Pedro o seguinte: escuta, vejo que você tem até um poder de cura, de fazer milagres, de realizar coisas extraordinárias. Eu tenho uma boa possibilidade econômica. Quanto você quer receber de mim para que você me dê este poder de eu também operar estas curas, estes milagres? Queria comprar dons. Queria comprar os dons espirituais. Este homem chamava-se de Simão. Desta palavra vem a palavra simonia, né? Isto é, o fato de vender, palavra muito forte, né? Vender o sagrado para o profano. E quando se fala de simonia, minha gente, cuidado, porque há uma maneira muito sutil também no dia de hoje de poder cair exatamente neste problema, certo? Por exemplo, há pessoas que chegam a dizer para o sacerdote: olha, vou ser padrinho de batismo, mas padre, digo a verdade, não tenho muito tempo à disposição, dou uma bela oferta para o senhor ou para a igreja, o senhor me dá a certidão, como se tivesse feito. É uma maneira moderna de cair no mesmo erro da simonia, e comprar exatamente. Ou às vezes, padre, o meu menino está fazendo o curso da Crisma, por exemplo, da primeira Eucaristia, o padre exige, o catequista também, que o menino vá à Santa Missa
todos os domingos, e quer também uma assinatura do padre. Olha, várias vezes nós vamos com a família para cá e para lá, padre, dá um jeito, com a palavra jeito, dá um jeito, bota uma assinatura que o meu filho foi na missa. A maneira de corromper o sagrado, uma maneira moderna. Tudo isso é uma maneira de simonia. De simonia até nos dias de hoje. Certo. Este concílio, Diácono Eric, o concílio de Calcedônia, também ele condenou os casamentos mistos. E que significa isso? A Igreja, através do Código de Direito Canônico, apresenta hoje uma visão um pouquinho diferente, mas sempre autêntica. Isto é, a Igreja não se opõe a um casamento de uma pessoa católica com uma outra pessoa que não seja católica. Aliás, apresenta duas características diferentes: casamentos de mista religião e casamento de disparidade de culto. Explica para a gente, padre. Casamento de mista religião é quando, por exemplo, uma parte é católica, a outra parte é cristã não católico. Por exemplo, um protestante, um crente, né, um protestante com um católico. O casamento de disparidade de culto é quando uma parte é católica, outra parte é de um rito que não tem nada a ver nem com a vida cristã. Por exemplo, o budismo, o hinduísta, digamos assim, de outras religiões que estão por aí. A Igreja não coloca um obstáculo, mas coloca algumas exigências para poder validar pela parte católica, digamos assim, o valor do sacramento. Por exemplo, se alguém que vive essa situação, sim, a pessoa é católica e pretende se casar com um protestante, sim, ela precisa fazer o quê para que esse casamento seja válido? A Igreja quer que a parte não católica assine um documento deixando bem claro 2 pontos. Primeiro, deixar a parte católica viver o seu credo e deixar a parte católica a liberdade de educar os filhos na religião católica. Isso, então, é o que o senhor chamou de disparidade de culto. Disparidade de culto e mista religião. Vale para os dois casos? Para os dois casos. É o bispo que deve dar essa licença para esse casamento? Sim, o sacerdote, mas que é autorizado pelo bispo. O sacerdote poderá celebrar o casamento através de uma autorização escrita e assinada pelo bispo. Bom, então o que o senhor estava explicando agora é a lei vigente atualmente na Igreja, de acordo com casamentos, disparidade de culto e também religião mista, né? Sim. Seja então, lembrando, né? Religião mista quando se trata de um católico e outro cristão não católico. Perfeito. Agora, disparidade de culto é um católico com... Um culto que não tem nada a ver com a vida cristã. Um católico e um budista. Budista, exato. Tudo sim. mais. Sim. Então, isso é a lei vigente. Agora, naquela época, Padre Guido, não tinha jeito, porque a realidade não é a mesma que hoje. Naquela época, o concílio teve que barrar, não podia ter esse tipo de coisa. Exato. Proibiu e condenou exatamente esse tipo de uniões, né? A Igreja estava preocupada exatamente, já estamos num momento bastante delicado. Até dentro da mesma religião católica tinha essas várias correntes de filosofia ou de interpretação da doutrina, não dos melhores. E gente rompendo com o Papa a torta e direito, quer dizer, era um tempo difícil. Por isso achava a Igreja entre 2 males, como se diz, escolhe sempre o menor. Achou a Igreja por bem condenar para evitar que se alastrasse mais ainda o erro, determinados erros, que, digamos assim, erros da interpretação da fé. Entendi. Por isso, foi o remédio para aquela época, né? Sim, foi o remédio. E tem um outro aspecto também que o Concílio de Calcedônia combateu, Padre Guido, a chamada ordenações absolutas. O que significa isso? Exato, ordenações de clérigos sem que o novo clérigo tivesse determinada uma função pastoral. Atenção, imaginamos, por exemplo, de querer, um pai ou uma mãe quer de qualquer maneira que o filho se torne padre, por exemplo, né? É claro que tudo que acontecerá se o filho não quer, não tem valor. Uma coisa é indicar o caminho, uma outra coisa é impor a vontade. Como também, Diácono Eric, é bom que os nossos amigos saibam,
O mesmo fenômeno acontece até com um casamento. Se uma menina é obrigada a casar pelo pai, poderá entrar no tribunal eclesiástico e fazer reconhecer o casamento que é nulo. Quer dizer, nunca existiu, porque não tinha liberdade. Não tinha liberdade. Caso. Aqui também, quando era chamada de ordenações absolutas, isto é realizada sem que o novo clérigo tivesse uma determinada função. Para aí, quem deve decidir não deve ser outras pessoas, deve ser exatamente a pessoa que recebe aquele mundo, né, aquela Isso, se eu entendi bem, Padre Guido, ocorria, por exemplo, em algumas famílias nobres da época que gostariam que um filho fosse sacerdote por uma questão de conveniência, de status social, etc. E aí o menininho, criancinha, já dizia, olha, esse aqui vai ser padre. E aí o pai decidia a vocação daquele menino. É isso que é o problema? Exato. Eu sou italiano, Diácono Érico. Um dos maiores poetas e escritores italianos é Alessandro Manzoni, autor, inclusive, daquele livro Os Noivos, certo, em língua italiana, I Promessi Sposi, onde ele dedica um capítulo, um episódio, chamado como A Monja da cidade de Monza, perto da Itália. Era filha de uma família rica, portanto, a herança da família era para o primeiro filho, e esta filha, desde pequenina, recebia como brinquedo bonecas com traje de freiras, para já colocar na cabeça da menina que um dia ela seria superiora de um convento, de um mosteiro, veja só. O mesmo caso. É o caso, já o Conselho de Calcedônia já começou a condenar esses abusos, porque, especialmente quando se trata de uma vocação para uma vida religiosa consagrada, se requer exatamente a firmeza de vontade da pessoa que aceita uma coisa desta. E o mesmo raciocínio vale também quando se trata da opção fundamental que uma pessoa faz na vida. É verdade que às vezes nós notamos jovens, por exemplo, até no dia de hoje, que iniciam uma carreira, um estudo na medicina, depois notam que não é o seu caminho, passam para uma outra ciência, uma outra disciplina. É até bastante normal, né? Mas deve ser sempre a pessoa a tomar essa decisão, não impor a vocação na vida dos outros. Eu gostei do exemplo que o senhor deu com o casamento, que assim fica fácil, fica bom para a gente entender. Ué, se uma pessoa é obrigada por alguém a se casar, né? Coloca uma arma na cabeça e fala assim, ou você casa com a minha filha ou eu te mato. Esse casamento não foi válido, nunca existiu. Não é que a igreja vai anular o casamento. Não, a igreja declarou nulo depois de uma investigação. Olha, não houve liberdade. Para dar um exemplo, né? Da mesma maneira, uma ordenação também podia ser isso, né, Padre Guido? Perfeito. Ah, eu não gostaria de ser padre, mas meu pai está me obrigando, porque senão eu vou perder a herança, etc, etc. Tá bom, vai. Então pode me ordenar. Aquela ordenação não foi válida. Não é válida, absolutamente. Cuidado com isso, porque essas imposições já existiam já naquela época, pode existir até no dia de hoje, de uma outra maneira muito mais sutil, né? Mas, Uma maneira sutil que me vem à mente agora, Padre Guido, vê se o senhor, que obviamente é um sacerdote experiente, se o senhor já se deparou com algum caso desse, por exemplo. A pessoa, de repente, tem um sonho. O pai queria ser padre, não foi padre, se casou. Aí fala, quando eu tiver um filho, meu filho mais velho vai ser padre. Como se fosse para suprir um sonho dele e não do filho. E aí aquela criança acaba sendo influenciada. Sim. O senhor já se deparou por algum caso desse tipo, Padre Guido? Sim. Reparei, como também vou dizer mais ainda, me encontrei com um sacerdote que foi vítima disso. É mesmo, Padre Guido? Que não soube dizer de não para a sua querida mamãe, que queria de qualquer maneira que ele fosse padre. E ele, para não dizer não para a mamãe, se tornou padre. Quando a mamãe dessa chamou para si, ele entrou no tribunal da igreja e conseguiu comprovar que ele, na verdade, mesmo com a imposição das mãos do bispo, mas ele nunca foi padre. Não existiu a consagração sacerdotal. Ah, depois que a mãe faleceu, sim, ele procurou o tribunal eclesiástico. Perfeito, conseguiu considerar-se que ele não foi. Naturalmente, vive uma vida santa como leigo,
mas não era a sua vocação, é viver livre exatamente de uma, não digo a palavra opressão, mas uma imposição diante da qual ele não soube dizer de não. Que coisa, Padre Guido. Parece que você está falando de coisa distante, mas não existe esse tipo de coisa. Também no dia de hoje. E isso vale, diácono, vale a pena explicar para os nossos fiéis uma coisa que tem a ver com isso. Esta maneira de viver, digamos assim, não com verdadeira liberdade, etc., pode atingir também as promessas. De que maneira, Padre Guido? Exato, de maneira. Quando uma pessoa faz uma promessa diante de Deus, não deve absolutamente atingir terceiros. Certo? Caso prático, como sacerdote, um caso que você assinou que um momento atrás, no intervalo, que a sua menina, nesse próximo dia, vai fazer a primeira Eucaristia, né? Minha filha, exatamente. Exato. Minha filha vai fazer Muito bem. a primeira Eucaristia. Eu tive um caso, diácono, de uma mãe que veio me dizer, padre, a minha menina vai fazer a primeira comunhão. Quando era pequenina, estava muito doente, eu fiz uma promessa a São Francisco de Assis, que se a menina ficasse boa, curada, no dia da primeira comunhão, eu trajeria a minha menina com o traje de São Francisco, a roupinha de São Francisco, né? E a minha menina, padre, não quer. Eu respondi para aquela senhora, bem que ela faz, é um direito. Mas como, padre? O senhor também está contra mim? Não, senhora, não sei nem qual é o nome da senhora. Não tenho nada contra, tenho tudo contra a postura do pensamento da senhora. A senhora devia fazer a promessa que no dia da primeira comunhão da menina, a senhora trajaria a roupa de São Francisco, não a sua menina. Imagina só, esta menina fica até traumatizada. Constrangida, né? Constrangida, todo mundo com a roupinha branca e ela... É como se eu dissesse assim, vou fazer uma promessa à Nossa Senhora Aparecida, caso meu filho ficar curado, ele vai caminhar de joelho 1 quilômetro até Aparecida. Não pode, é inválido. Fazer uma promessa para outro cumprir. Não, para outro cumprir, exato. Vou terceirizar a promessa, não dá, né? A promessa é válida quando a pessoa faz para si mesmo mantê-la. Não pode descarregar para terceiros. Tive um caso muito até piedoso de uma senhora que me disse, padre, o meu menino... estava lá bem cabeludo, desculpa a expressão, né? É porque eu fiz uma promessa que ele estava doente, que por 7 anos não cortaria o cabelo dele. Mas, gente, eu falei, senhora, esta promessa é inválida. E é aí que entra um medo, diácono, como é importante educar os nossos fiéis também através dos programas televisivos, o medo de receber um castigo de Deus se a gente não mantém esse tipo de promessa. Não, minha gente. Podem aconselhar-se com os sacerdotes que vão usar a mesma linguagem que nós estamos usando aqui na televisão. A promessa é válida só para a pessoa que faz e que deve manter. Não deve interessar terceiro, mesmo que seja uma criancinha. Muito interessante. Esse é um ponto que a gente não lembra sempre, mas é importantíssimo. Ainda bem que trouxemos à tona, que foi bem lembrado. Padre Guido, só uma questão aqui, o senhor tem mais um ponto para comentar, mas sim, rapidinho. O senhor falou anteriormente, a gente estava conversando sobre possibilidade de ordenações inválidas. Se um sacerdote que não teve validade na sua ordenação, como é que fica nos sacramentos que ele ministrou? Foram válidos? Não. Se entrega à misericórdia divina. Se um sacerdote, por exemplo, foi ordenado invalidamente e ouviu até confissões, é claro que na hora que é chamado pelo bispo para entregar a sentença da igreja, ele jura o seu máximo silêncio, sobretudo que ele ouviu até nas confissões. E se entrega o caso diante da misericórdia divina. Agora, se ele administrou o batismo em nome da Santíssima Trindade, o batismo foi válido. Certo. Porque para o batismo não é necessário ser sacerdote. Até um leigo, quando age em caso de urgência,
em nome da Santíssima Trindade, o batismo é válido. É uma coisa grave quando isso acontece, perfeito. Claro, né? Entrega a misericórdia. Agora, se for um caso pontual, assim, alguém que dá pra gente descobrir, falar, olha, lembra aquele dia que você se confessou com tal sacerdote? Portanto, ele foi ordenado invalidamente. Aconselha-se que vai confessar de novo? Se aconselha a confessar-se de novo, se acontecer, né, de se encontrar. Naturalmente, a Igreja, diante destes casos, usa também muita discrição, né, muito silêncio, digamos assim, né? E de maneira que a coisa não se alastre demais, né? Porém, cuidado, gente, porque isto é um perigo que pode existir até nos dias de hoje. Para tomar essas decisões para a vida consagrada, religiosa, sacerdotal, se requer a total liberdade da pessoa. É porque os dois sacramentos que a Igreja quer que sejam administrados única e exclusivamente para pessoas adultas, porque definem o estado de vida, são o matrimônio e a ordenação sacerdotal. Muito bem. Ficou algum ponto ainda importante de alguma resolução do Concílio de Calcedônia, Padre Guido? O Concílio de Calcedônia decidiu também pela deposição e condenação destes Eutiques, né, de Constantinopla, que tinha falado mal do bispo de Constantinopla. Eutiques que inventou essa ideia aí do monofisismo, Exato. Foi condenado oficialmente, é isso? Perfeito, foi condenado oficialmente e o concílio aprovou definitivamente aquele documento que o Papa Leão Magno havia enviado, chamado em língua latina Tomus ad Flavianum, o documento para Flaviano, onde definia exatamente a identidade de Jesus, sendo Jesus uma só pessoa em duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Padre Guido, tem uma outra questão que a gente preparou na pauta, que talvez não dê tempo, que nosso tempo está acabando, mas só um rápido comentário. São Cirilo de Alexandria teve um outro documento importante também, que foi usado no Concílio de Calcedônia? Diácono Eric, Cirilo de Alexandria afirmou num documento preciosíssimo, sempre referente à identidade de Jesus, isto é, pessoa divina em duas naturezas, o seguinte: nós não podemos cantar a vitória sobre o pecado e a morte, isto é, nós não poderíamos vencer o autor do pecado e da morte, a não ser através daquele cara, Jesus, a quem o pecado não podia manchar, nem a morte podia agarrar. Para que este homem foi que assumiu a nossa natureza humana e a tornou sua própria. Isto é, o gesto belíssimo que Deus fez através da encarnação de Jesus, o que acontece? Jesus aceita a natureza humana e vence a morte. A morte não pode fazer nada. A morte de Jesus na cruz foi a derrota total da morte espiritual criada pelo demônio. Quer dizer, assumiu a nossa natureza, Exato. Fazendo também a natureza dele. Perfeito. E vencendo justamente a morte. Que bonito isso. Nossa, é um raciocínio profundo de Cirilo de Alexandria, né? Porque ele coloca exatamente a missão autêntica de Jesus, que aceitando a natureza humana consegue debelar a morte. Padre Guido, o papo está interessante, mas a gente não tem mais tempo. Estamos chegando, portanto, ao final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor nos desse a bênção, por favor. Certo. Bom, gente, olha, este concílio famoso, porque definiu a essência da nossa fé diante da pessoa de Cristo, pessoa divina em duas naturezas, com a vitória final sobre toda qualquer forma de mal e de pecado, graças à encarnação de Jesus, somente tem uma finalidade: aumentar a nossa fé e mostrar de verdade como é importante abraçar a fé e vivê-la intensamente. Isso que eu desejo para cada um de vocês. Quando existe esta unidade com Deus, saberemos superar os ventos contrários e teremos aquela satisfação profunda de estar no caminho certo. Que Deus abençoe a nossa caminhada, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Apenas para que não reste dúvida, Padre Guido, em 30 segundos, qual que é a doutrina da igreja que diz respeito, como é o ensinamento correto da igreja que diz respeito às naturezas e à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo? É a verdadeira fotografia autêntica de Jesus. Né? Em Jesus nós temos uma personalidade só, a personalidade divina que se manifesta em duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Quando Jesus aqui na Terra se encarna em Maria, usa a sua natureza humana. E como na sua natureza humana, vive como nós, 100% homem. Enfrenta também ele a dificuldade, o sofrimento, a morte violenta até na cruz como homem. Mas sendo que ele está junto com a natureza divina e está na personalidade divina, o valor do seu sacrifício humano tem valor infinito. Por isso que ele vence a morte. É o pensamento de São Cirilo. Que bonito. Jesus 100% Deus, 100% homem. No que diz respeito à natureza humana, tudo que nós tivemos ele teve, com exceção do pecado. Não é isso, Padre Guido? Perfeito. Padre Guido, muito obrigado por mais esse programa, por essa catequese. A gente se encontra na próxima oportunidade para mais um assunto, se Deus quiser. Quero relembrar então os nossos amigos telespectadores que todos os nossos programas estão disponíveis no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia. Lá você pode assistir todos os nossos programas, né? Esse mesmo, em breve estará disponível também lá no nosso site. E você pode também acompanhar os nossos trabalhos aqui do programa Eclésia através do Facebook. Curtam a página do programa Eclésia lá no Facebook. É só você colocar Programa Eclésia, você vai encontrar lá no Facebook. Lá a gente divulga trechinhos de programas antigos, a gente também divulga para todo mundo os temas que a gente vai trabalhar nos próximos programas, enfim, uma maneira da gente espalhar o nosso trabalho de evangelização através também da internet e das redes sociais. Na semana que vem a gente se encontra para mais um assunto de catequese. Até lá. Tchau, tchau.